Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A gente já falou no episódio anterior aí sobre uma lenda, a lenda do monstro do lago, e nada melhor para continuar aí com esse assunto que um episódio sobre algumas visões interessantes de alguns membros da igreja. Pois é, a gente já sabe que alguns líderes da igreja declaravam visões, tiveram visões, experiências espirituais bem significativas. E aí, quando a gente fala sobre essas pessoas, a gente está falando de Oliver Cowdery, Joseph Smith, David Whitmer, Martin Harris, Sidney Rigdon, Hiram Smith, Brigham Young, Parley P. Pratt, Heber C. Kimball, Orson Pratt, vários deles citaram que tiveram visões. Por exemplo, John Taylor, a gente já citou uma visão que ele teve de Jesus Cristo, ele estava conversando com Jesus Cristo num quarto com a porta fechada. Wilford Woodruff, Lawrence Snow, Joseph F. Smith, George K. Cannon, Lucy Mack Smith, a mãe de Joseph, ela citava alguns sonhos proféticos dela, algumas experiências espirituais. Mary Whitmer, não lembro se era a mãe ou a avó de David, ela estava junto lá na casa, porque era a casa de um dos Whitmer, que eles começaram a fazer as traduções do livro, fizeram algumas traduções lá nessa casa, e essa Mary estava lá, então ela disse que viu o anjo Moroni mostrar as placas para ela. William W. Phelps, John Murdoch, Frederick J. Williams. O Frederick J. Williams era aquele secretário de Joseph, ele estava junto com Joseph e alegou muitas visões, experiências espirituais enquanto ele estava com Joseph. Orson Hyde, enfim, a gente vai citar algumas dessas histórias aqui. A primeira história que a gente vai citar é da Emmeline B. Wells. Vamos ver, ela nasceu em 1828, morreu em 1921. Foi uma jornalista, editora, poetisa. Vamos ver mais alguns detalhes sobre ela. Era presidente da Associação do Sufrágio Feminino de Utah, editora do The Woman's Exponent. Foi esposa plural de Newell K. Whitney. Já ouvi falar desse nome aí. Pelo que eu tô vendo aqui, ela fazia um movimento grande das mulheres, dos direitos das mulheres. Cara, e ela era esposa plural desse Newell K. Whitney? Complicado, hein? Mas, enfim, ela movimentou bastante as mulheres ali na época dela. Vamos ver o que ela registrou, uma experiência de ter visto Jesus Cristo no templo de Salt Lake. Aqui está o relato de Emmeline B. Wells. Ela foi presidente geral da Sociedade de Socorro da igreja. Vamos ver, ela foi dar uma entrevista para um tal de Ethel C. Newman. No registro do Newman está escrito: ela disse que no dia anterior à ida do templo, ela teve uma compulsão de passar suas roupas na noite anterior e ver se tudo estava em ordem. Ela disse que, embora sempre estivesse bonita, queria que parecesse especial, por algum motivo. Ela disse que, quando chegou ao templo na manhã seguinte e estava vestida, não com suas vestes, mas com seu vestido branco, eu vi o Salvador, ela disse. Vou lhe contar onde eu o vi, e quando você for ao templo, lembre-se sempre de que é um lugar sagrado. Vou lhe dizer exatamente onde é. E ela o fez. Eles restauraram aquele templo mais de uma vez, mas nunca mudaram este lugar. E ela nos contou especificamente como você vai e onde você entra e onde você vai para encontrar este lugar. Ela disse, quando você sobe aquela pequena rampa para o templo, ela está mostrando aqui o lugar certinho onde ela viu Jesus Cristo no templo.
entra na primeira sala, pouco antes de você virar a esta outra sala. O Salvador veio em minha direção naquele local. Ela disse que o Salvador estava vestindo uma túnica e estava de branco. Ela disse que ele estava acima do chão. Ela disse que ele a chamou pelo nome Emeline. Como você está linda em seu vestido branco. E isso foi tudo o que Emeline me relatou. Porém, ela afirmou, prometa-me que você nunca irá ao templo com roupas sujas ou amassadas, porque talvez um dia você verá o Senhor por lá. Isso deixou uma impressão tão grande em mim que eu até me lembrei disso no dia em que me casei. Quando visualizei o local exato onde Cristo estava, que ela me relatou, lembro que senti como se fosse o solo mais sagrado que eu já vi e que eu nunca deveria pisar ali. Em todos esses anos que estive no templo, nunca pisei naquele local em que ela me disse que o Salvador estava. O segundo relato que a gente vai citar aqui é de Benjamin Benson. Foi de 1795. Não, peraí, Ozzy. A igreja é de 1830? O que aconteceu? 1795? Benjamin Benson teve uma visão do livro de Mórmon? Vamos ver essa historinha aí direito. Benjamin Benson nasceu em agosto de 1773, em Albany, Nova York. Daí ele casou, se mudou ali para Hancock, no Illinois, em 1840, e depois foi para Nauvoo, em 1842. O Benjamin, ele morreu em 1846, então 2 anos depois de Joseph Smith. Aí, ó, logo outubro de 46, logo quando os santos estavam indo para Utah. Mas ele morreu ali em Illinois mesmo, aos 73 anos de idade. Segundo o Benjamin, ele disse que em 1795, então olha só, ele tem até o ano guardado na memória. Ele disse que ele estava andando a cavalo e apareceu um anjo para ele. O anjo era Moroni. O anjo chegou ali com um livro para ele, mostrou. O livro era o livro de Éter, e daí ele começou a explicar, né, a história do livro de Éter para o Benjamin. E também fez com que o Benjamin tivesse uma visão do livro de Mormon, do livro de Éter e de Joseph Smith, que ainda nem tinha nascido. Mais pra frente, quando o Benjamin se filiou à igreja, ele contou essa história para Joseph. Aí Joseph falou, cara, escreve isso aí numa carta para mim. Ele escreveu essa carta de 1839. Não existe mais essa carta, mas ela foi copiada para um registro das cartas de Joseph Smith, feito por James Mulholland. Então a gente tem esse registro ainda por causa disso, né, dessa cópia. Bom, nosso terceiro relato aqui de visão é de Truman o Angel. E adivinha o que ele viu? Ele viu um anjo. Aliás, viu 2 anjos. Esses 2 anjos estavam fazendo guarda no templo de Kirtland. Mas quem é esse Truman? Ele é de 1810, morreu em 1887. Ah, ele era o arquiteto da igreja. Tipo, o arquiteto oficial da igreja. Vamos ver, cunhado de Brigham Young? Como que ele era cunhado de Brigham Young? Ele tá. A irmã dele casou com o Brigham Young, a Mary Ann Angel. Vamos ver, ele fez o projeto de várias construções da igreja, incluindo... Ele fez o design do templo de Salt Lake, olha só. Aqui está dizendo que ele fez as modificações no tabernáculo de Salt Lake. O tabernáculo existia antes do templo de Salt Lake? Ou será que... Ou talvez ele só fez essa modificação posteriormente. E está dizendo aqui que essa modificação que ele fez acreditou uma perfeita acústica para a construção. Interessante. O fato é que durante a dedicação do templo de Kirtland, ele escreveu alguma coisinha ali no diário dele. Vamos ver o que ele falou. Quando mais ou menos estávamos na metade da oração, uma sensação gloriosa passou pelo templo de Kirtland. E nós, com nossas cabeças abaixadas em oração,
sentimos uma sensação muito elevada da alma. No final da oração, Frederick J. Williams, estando na arquibancada, e Joseph, estando logo abaixo, levantou-se e testemunhou que, na metade da oração, um anjo santo veio e sentou-se na arquibancada. Joseph se sentiu eufórico e levantou-se e disse que aquele anjo que havia aparecido ali no templo de Kirtland era o anjo Pedro, que veio para aceitar a dedicação do templo. Frederick J. Williams levantou-se após essa oração para testemunhar de que o anjo havia aceito a dedicação. Algum tempo após esse acontecimento, o próprio Truman viu 2 anjos marchando para frente e para trás. Para frente e para trás, em frente a 2 janelas do sótão da guarda de serviço da sentinela. Será que tinha um prédiozinho de sentinela do templo? O Truman citou aqui que enquanto ele estava olhando para os anjos, um dos anjos virou o rosto para mim por um instante. O relato está dizendo aqui, Truman não era um homem muito dado a visões e sonhos, ele não registra nenhuma outra manifestação espiritual comparável em seus diários. E essa história a gente pode encontrar no diário desse Truman Angel e também na autobiografia dele, que foi escrita em 1884. Nossa quarta história é de Samuel Ross Kelly. Ele viu 2 nefitas cuidando do templo de Logan. Esse Samuel, ele era o registrador do templo. Ele cita que nessa época o governo dos Estados Unidos estava enviando tropas, algumas pessoas para fazer alguns ataques por causa da poligamia. Ataques eles tentavam chegar de surpresa para pegar esses homens polígamos e levar para a cadeia. Então o Samuel comenta que ele era o registrador do templo, estava no templo, e um dia de repente chegou 2 oficiais do governo, bateram lá no templo, encontraram a porta trancada. Daí o Samuel chegou, abriu a porta a falar com eles, e falou assim, eu não tenho nenhum registro disponível aqui para mostrar para vocês. Então os oficiais eles queriam dar uma olhada nos registros dos casamentos, para ver se o pessoal, quem que tinha casado com mais de uma mulher ali. E o Samuel falou, não tenho nenhum registro para mostrar para você aqui não. E aí, Samuel? Estava mentindo? Pelo Senhor? Ou realmente não tinha? Bom, o Samuel mandou eles embora, trancou a porta. Esses oficiais ficaram bem chateados, porque eles sabiam que ali tinha casamento polígamo e ficaram bem chateados de ter o acesso a esses registros negado. Então os oficiais telegrafaram para o governo, falaram, eles negaram o acesso nosso aqui à informação. O governo falou, não, pode exigir, tem um mandado aí que eles têm que mostrar esses registros para vocês. Então os oficiais voltaram, falaram, sabemos que vocês estão realizando casamentos polígamos e que esses registros estão disponíveis. Sabemos que vocês os têm e nós os teremos. Queimaremos a porta do templo ou até mesmo a destruiremos completamente. Mas de um jeito ou de outro vocês atenderão ao nosso pedido. Então o registrador, o Samuel, ele ficou meio preocupado com essa ameaça, orou ao Senhor, pedindo ajuda para preservar aqueles registros. Opa, então ele estava mentindo mesmo. Mentindo pelo Senhor, tá tudo certo. Bom, aqui está dizendo então que o Samuel ele se vestiu meio de maltrapilho, pegou um machado e fingiu que ele era um trabalhador que estava... Ele saiu, escondidinho, passando por ali para passar despercebido pelos agentes do governo. E o pessoal não desconfiou dele, acharam que realmente ele era um trabalhador. Só que daí quando Samuel ele passou pela frente do templo, ele viu que tinham 2 homens gigantes vestidos com uma armadura completa, peitoral, lanças, trajes completos. E aqui comentou, eles lhe deram um aceno amigável quando ele passou, destrancaram a porta e recolheram-no no templo. Quando ele se aproximou do escritório, lá estavam mais 2 homens grandes vestidos com armadura completa.
E quando ele foi para os cofres dos registros no terceiro andar, ele se deparou com outros 2 homens enormes, ambos vestidos com a armadura completa. E assim que o Samuel tinha certeza então que os registros estavam bem protegidos ali, ele perguntou: e aí, quem que vocês são? E aí eles responderam: somos guerreiros nefitas e estamos aqui para responder às suas orações. E eles disseram que não era para ele se preocupar, porque o templo e os registros estavam em boas mãos, bem protegidos. Quando Samuel foi relatar isso para o presidente Taylor, deve ser o John Taylor, o presidente lhe disse que de fato eles eram soldados nefitas e que essa não era a primeira vez que eles tinham sido designados para proteger o templo. Bom, nosso próximo relato é de Mariner W. Merrill, e ele falou com Satanás no templo de Logan. Olha, eu não sabia que o Tinhoso tinha livre acesso. Ah, Ozzy, mas isso aí deve ser mentira, isso aí deve ser aqueles membros da igreja sensacionalista que gostam de inventar uma história. Bom, aí eu não sei, né? Mas o Merrill era membro do quórum dos 12 apóstolos da igreja, pois é, né, não era qualquer um. Ele falou que conversou com Satanás no templo de Logan. Que história é essa? Bom, ele nasceu em 1832, morreu em 1906. Aí, ó, pegou desde o início da igreja, na verdade era criança, né, quando iniciou a igreja, mas viveu aí até depois do manifesto. Vamos ver essa história aí. Então, na época aí, o Mariner, ele era presidente do templo de Logan. Ele estava sentado lá no escritório dele, era um dia de manhã, era na década de 1890, quando ele ouviu uma barulheira do lado de fora do templo. Quando ele foi lá para a janela, ele viu que tinha um monte de gente subindo a colina do templo, alguns a pé, outros a cavalo, outros com carruagem. O primeiro pensamento dele foi: o que a gente vai fazer com tanta gente assim? Se enchemos todas as salas do templo, mesmo assim não vamos conseguir acomodar toda essa gente. Os cavaleiros amarraram seus cavalos nos postes de amarração, ou soltaram nos currais do templo, mas eles eram um grupo de aparência um tanto estranha, estavam vestidos de uma forma assim bastante pobre. E eles não fizeram nenhum esforço para entrar no templo. Então o presidente Merrill saiu para cumprimentá-los e viu o que ele podia fazer para ajudar eles, né? Que posso ajudar? E aí ele disse: quem são vocês e quem são essas pessoas que tomaram posse do terreno do templo aí sem avisar? Então o líder do grupo disse: eu sou Satanás e este é meu povo. Então Merrill perguntou: o que você quer e por que veio aqui? Satanás respondeu: não gosto do que está sendo feito no templo de Logan e vim para impedir isso. Isso foi um choque para o presidente Merrill e então ele respondeu: não vão me impedir. Essa é a obra do Senhor e deve continuar. Você sabe que você ou qualquer outra pessoa não pode impedir a obra do Senhor. Se você se recusa a impedir isto, eu lhe direi o que eu proponho. Eu espalharei esta congregação de pessoas por esses vales e nós impediremos as pessoas de virem ao templo. Nós sussurraremos em seus ouvidos e as desencorajaremos de frequentar o templo. Isso interromperá o seu trabalho. O presidente Merrill então usou o poder do sacerdócio que ele tinha e ordenou que Satanás e seus seguidores se afastassem do solo sagrado do templo. Ele disse: em 4 ou 5 minutos não havia uma pessoa, cavalo ou charrete à vista. Eles simplesmente desapareceram no ar e se foram. 5 minutos? Caramba, levou 5 minutos para os caras evaporarem? Eita, eu tô vendo aqui que o Satanás, pelo jeito, ganhou essa batalha aí. Aqui, ó, tá dizendo que os próximos 10 ou 12 anos, depois desse ocorrido,
o templo diminuiu um monte o trabalho realizado. Falou, olha, em um ano fizeram 5.000 ordenanças, né, nesses anos aí posteriores, né? O que acontecia mais ou menos 3.000 ordenanças em um dia, né, antes desse evento, acabou acontecendo 5.000 em um ano, né? Então diminuiu bastante, drasticamente aí o número de ordenanças. E daí o pessoal está dizendo, ó, por exemplo, um outro membro ali, ó, Christian L. Olsen, que morava ali perto do templo, ele disse que sempre que ele planejava ir para o templo, estava querendo ir para o templo, alguma coisa acontecia para dar errado. Nosso 6º episódio foi relatado por Lawrence Snow. Vamos ver o que ele viu. Ele viu Jesus Cristo no templo. Vamos ver aqui, ó, o Lawrence Snow, ele foi depois do Wilford Woodruff. Então tá dizendo que a saúde do Wilford Woodruff estava meio ruinzinha, já fazia tempo. Lawrence Snow estava sempre visitando ele e tal. Mas numa noite em particular, os médicos disseram que o presidente Woodruff estava assim, nas últimas. E daí o Lawrence Snow, então, vamos ver que era presidente dos 12, estava preocupado com a possibilidade de suceder o presidente Woodruff. Que é isso, né? O presidente dos 12 vai suceder o profeta da igreja. E ele estava preocupado, vamos ver, porque a igreja estava em um atoleiro financeiro de desânimo, por assim dizer, quase falida financeiramente. Seu crédito dificilmente seria bom para $1.000 sem garantia. Enfim. Bom, daí o registro aqui conta que o Lawrence Snow foi para o templo, colocou a roupinha dele do templo, foi orar para o Senhor. Ele orou e falou assim, Senhor, por favor, não deixe esse homem morrer. Poupa o presidente Woodruff aí, que ele tem trabalho para fazer. Não quero que essa responsabilidade da igreja caia nos meus ombros, não. E um detalhe, o Lawrence Snow aqui estava com 86 anos, né? Não estava a fim de assumir a bucha, aí no finalzinho da vida dele, de uma igreja aí toda falida financeiramente. Ele foi orar lá no templo. Daí o que aconteceu? Naquele mesmo dia ali, na próxima manhã, 2 de setembro de 1898, Wilford Woodruff faleceu. George Kennan foi lá, telegrafou a mensagem, né, para Salt Lake, que isso aconteceu lá, vamos ver, Califórnia. Isso, Califórnia. Né? Bom, a mensagem chegou lá em Salt Lake, né? O Lawrence Snow ficou sabendo, botou a roupinha dele de novo, foi lá no templo orar, né? Falou, Senhor, né? Não queria mais, já, né? Seja feita a sua vontade. Aí só me diz aí como é que é para eu fazer, tal. E ele falou que quando ele terminou a oração, ele esperava uma resposta. Alguma manifestação, sei lá, qualquer coisa. Falou que esperou. Não aconteceu nada. Nenhuma voz, nada. Daí ele falou que ficou meio decepcionado, né? Passou pela sala celestial, então, né? Daí saiu pelo corredor e estava indo para a salinha dele, do templo. Quando, ele descreve aqui, uma manifestação mais gloriosa foi dada ao presidente Snow. Um dos relatos mais belos dessa experiência é contado pela neta dele. Uma noite, quando eu estava visitando o vovô Snow em seu quarto no templo de Salt Lake, fiquei até que os porteiros tivessem ido embora e o vigia noturno ainda não estivesse entrado. Então o vovô me disse que me levaria até a entrada principal e me deixaria sair por ali. Ele pegou seu molho de chaves na cômoda, depois que saímos do quarto dele, e enquanto estávamos no grande corredor que levava à sala celestial, eu estava andando vários passos à frente do vovô, quando ele me parou e disse, espera um momento, Ali, quero lhe contar uma coisa. Foi bem ali, bem ali que Jesus Cristo apareceu para mim, assim que o presidente Woodruff morreu. Quando ele apareceu, ele me instruiu a organizar a primeira presidência da igreja imediatamente e não esperar como havia sido feito nas presidências anteriores. Ele estava bem ali, cerca de 1 metro acima do chão. Parecia que ele estava numa placa de ouro maciço. E o vovô me contou
que esse personagem glorioso era Jesus Cristo e descreveu suas mãos, seus pés, seu semblante, suas vestes, a sua glória, brancura e brilho. E disse que ele falou com Cristo face a face. Nossa 7ª história é de Mary Whitman, então aquela que a gente falou, né? E eu confirmei aqui, ela era a avó de David. Então, quem registrou isso foi o irmão, o John C. Whitmer, relato de 1878. Ele contou que a avó dele citou que o livro de Mórmon foi mostrado para ela por um santo anjo que ela chamou de irmão Nefe. Daí ele colocou entre parênteses, ela sem dúvida se referia a Moroni, o anjo que tinha as placas no comando. A gente já viu aí um episódio sobre o anjo Nefe, anjo Moroni, que história é essa, né? Mas, enfim, vamos ver qual que era a história que ela contou. Ela falou assim, uma noite, quando foi ao celeiro para ordenhar as vacas, ela encontrou um estranho, carregando algo nas costas que parecia uma mochila. A princípio ela ficou um pouco com medo dele, mas quando ele falou com ela em um tom gentil e amigável, ela começou a explicar o trabalho que ela estava fazendo, as coisas da casa e tal, né? Cheia de alegria. Daí ela disse que ele então desamarrou sua mochila e mostrou a ela um maço de placas que em tamanho e aparência correspondiam à descrição posteriormente dada pelas testemunhas do livro de Mórmon. Ah, será que ela viu antes das testemunhas então? Daí ela citou depois a história? Essa pessoa estranha virou as folhas do livro de placas, folha após folha, e também mostrou as gravuras que estavam nelas. Depois disso, ele disse para ela ser paciente e fiel, suportar o fardo, né, do trabalho dela, prometendo que se ela fizesse isso, seria abençoada. Tá bom? E o personagem então desapareceu e de repente com as placas, né, desapareceu com as placas, e para onde ele foi, ela não sabia dizer. Bom, aí o B.H. Roberts registrou esse evento dela, né? Mas daí quando registraram, eles deram uma mudadinha aqui, né? Que tá dizendo assim, ó, que ela citou que o anjo visitou ela e o anjo disse assim, meu nome é Moroni. Você está cansada com o trabalho que tem que fazer, o Senhor me deu permissão para lhe mostrar os registros, né? E começou a virar as páginas douradas uma a uma. Do jeito parece que ela tinha dito que era Nefe, mas daí B.H. Roberts corrigiu para Moroni. Nossa 8ª experiência foi de Zebedee Coltrane e ele disse que viu Jesus Cristo. Esse Zebedee Coltrane, ele foi patriarca da igreja. Sabe que o cargo de patriarca da igreja era um cargo assim de autoridade geral. Não é como o patriarca que a gente conhece hoje, né? Vamos ver o que ele relatou aqui. A gente tem um registro de uma conversa do Zebedee Coltrane com o presidente John Taylor. Então é bem mais para frente da história da igreja. Vamos ver se a gente tem alguma data aqui. Não tem. 1873, quando ele fez um relato, vamos ver. Ele foi presidente do Quórum dos 70 também. Mas vamos ver, ele estava conversando aqui com o presidente John Taylor, o Zebedee Coltrane, e ele falou assim, eu acho que eu sou o único homem vivo hoje que é lá da primeira escola de profetas, né, da igreja, quando foi organizado em 1833. E daí ele estava conversando aí com o John Taylor, né? Ele falou, quantas pessoas que estavam lá, né? O Coltrane estava citando o que aconteceu, quem estava lá e tal. Ele falou, tinha umas 20 pessoas e tal. Até citou o nome, ele falou, tinha Joseph Smith, Hiram, William Smith, Frederick G. Williams, Orson Hyde, eu, né, Zebedee Coltrane, Sylvester Smith, Levi Hancock, e começou a citar os nomes, tá? Ele começou a citar o procedimento que eles faziam para essa reunião. Faziam a lavagem dos pés, serviam o sacramento, depois, vamos ver, tinha o vinho, o pão,
Ele cita que logo no início, então essa escola dos profetas começou ali em janeiro de 1833, foi logo nas primeiras reuniões, falou que Joseph estava dando as instruções, aí eles fizeram uma oração de joelhos, as mãos erguidas para o céu. Vamos ler o relato dele aqui. Ele diz que uma pessoa caminhou pela sala de leste a oeste e Joseph perguntou se o víamos. Eu o vi e suponho que os outros também o viram. E Joseph respondeu: este é Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso irmão mais velho. Depois Joseph nos disse para retomar nossa posição em oração. E então outra pessoa passou e ele estava cercado por fogo. Senti uma sensação de que aquele fogo poderia destruir a sala, pois era um fogo consumidor de grande brilho. O profeta Joseph Smith disse: este é o Pai de Jesus Cristo. E eu o vi. Quando John Taylor perguntou, e daí, que roupa que Deus estava usando, né? Ele falou, eu não consegui ver a roupa dele. Ele estava todo envolto por fogo, né? Era tão brilhante que não dava para ver nada, além de que tinha uma pessoa ali. Eu vi que ele tinha olhos, mãos, boca, nariz, e era o formato de uma pessoa. Ele se sentou em uma cadeira, como um homem normal se sentaria, e sentiu uma sensação tão poderosa. Então o profeta Joseph Smith nos disse: irmãos, agora vocês estão preparados para serem apóstolos de Jesus Cristo, pois vocês viram o Pai e o Filho, e sabem que eles existem e são duas personagens separadas. O cara tem que dar uma lição de trindade aqui no meio da visão? Bom, e a nossa última e nona experiência foi registrada por John Murdoch. E ele disse que ele também viu Jesus Cristo. Pois é, pelo jeito todo mundo estava vendo Jesus Cristo na época, hein? E ele também fazia parte daquele grupinho ali que iniciou a igreja. Também frequentou ali a escola dos profetas. Inclusive, lembra que Joseph Smith ele tem um filho, acho que é Murdoch também, né? E o que aconteceu? Os gêmeos da Emma morreram no parto e a mulher desse Murdoch, ela teve gêmeos e ela morreu. E daí o que aconteceu? Que eles fizeram a junção aí, então deram os gêmeos do Murdoch para Emma cuidar. Bom, o John Murdoch, ele participou daquela escola dos profetas, falou que Joseph Smith citava que se eles fossem fiéis, né, eles poderiam ver Deus, Jesus Cristo. E ele disse então que um dia, por volta do meio-dia, as visões apareceram para ele. E os olhos foram iluminados, e ele viu a forma de um homem muito adorável, o rosto mais sólido e belo como o sol. Seus cabelos eram de um cinza prateado brilhante, cacheado da forma mais majestosa. Seus olhos eram de um azul penetrante e a pele de seu pescoço era de um branco belíssimo, olha, branquinho de olhos azuis. É o Jesus israelita lá de Jerusalém, né? Vamos ver o que mais que ele fala. E ele estava coberto do pescoço aos pés com uma vestimenta solta de um branco puro, mais puro que qualquer coisa que eu já tinha visto. Seu semblante era penetrante, ainda assim o mais adorável. E enquanto eu me esforçava para compreender quem era aquele personagem, a minha visão foi fechada, mas deixou em minha mente a impressão que nunca mais senti naquele grau. É isso aí, pessoal. A Emmeline viu Jesus no cantinho do templo. O Benjamin Benson, ele teve uma visão lá do anjo com as placas até Joseph Smith antes dele ter nascido. O Truman, arquiteto do templo, viu 2 anjos guardando o templo de Kirtland. O Samuel Ross Kelly, que era o registrador do templo, viu lá os nefitas cuidando do templo, protegendo, cheio de armadura e tal. O presidente do templo de Logan, o Mariner Mary, viu Satanás e um monte dos anjos das hostes dele falando que iam tentar destruir o templo. Lawrence Snow falou que viu Jesus Cristo lá quando Wilford Woodruff morreu e ele ia ter que assumir.
Mary Whitmer, que era a avó do David, falou que já tinha visto ali o anjo Nephi com as placas antes das testemunhas terem visto. Zebedee Coltrane, né, que viu Jesus Cristo naquela reunião lá da Escola dos Profetas, e também o John Murdoch viu Jesus Cristo nessa reunião também. E aí, pessoal, o que vocês acham dessas histórias? Que tipo de substância que tinha nesse sacramento que eles tomavam lá no templo, hein? Mas, enfim, façam a análise de vocês dessas situações e tirem a conclusão que vocês acharem mais conveniente. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.